já que você está falando da tecnologia, ancorar sua cultura dentro dos recursos tecnológicos. Fecha aspas, foi isso que você falou para mim, é uma expressão sua. A tecnologia, embora ela é democrática, né, sempre foi muito dual. Ela controla, né? E você, como indígena, há mais de 500 anos procura resistir ao controle, que é o que você está falando, do capitalismo. Você já procurou analisar outra frase sua, através da arte da observação, que também, como você mesmo diz, a tecnologia não é uma árvore do conhecimento, não é só uma árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, ela produz a coisa boa de disseminar esses saberes, mas tem outras milhares de outras coisas ruins, sobretudo o controle? Justamente essa questão do conhecimento, né? O conhecimento e o saber. Exemplo, eu vou aprender forma tecnologia no mundo, mas eu não vou saber ensinar de forma correta. Eu passo, exemplo, eu tenho um curso de filmagem, edição, e eu vou fazer outras coisas que não servem para a minha realidade. Ou seja, eu vou desconstruir. Eu poderia usar isso no audiovisual hoje, no cinema indígena, trazer outra visão que não é o funiô. Entendeu? Aí eu ia desconstruir toda a visão. Então, justamente, o que vem ser a gente poder... exemplo, claro que existe ainda muito preconceito na questão das pessoas que não entendem quando os povos indígenas, né, saem para os grandes centros, ou quando os povos indígenas usam determinado equipamento, existe ainda aquele estereótipo de cultura congelada, cultura do índio da mata. Aí você vê o audiovisual. Um índio com a câmera na mão é algo que, se uma pessoa no grande centro vê isso, vai ficar assustado, com certeza. Mas por quê? Porque aquela pessoa não foi ensinado, né? Não foi ensinado, não teve uma preparação, justamente essa questão educacional no Brasil, né? Sobre essa diversidade dos povos, e que os povos também podem usar outro utensílio de outra cultura, outro equipamento de outra cultura, mas isso não vai descaracterizar eles, né? A sociedade deveria ser ensinado, mas o processo colonial ainda existe até hoje, né? A gente respira isso. Eu saio de Brasília, eu nasci em Brasília, eu vou para São Paulo, quando eu vou lá, eu tenho que ficar lutando contra esse espírito do colonizador em relação... Eu falo isso em relação a projetos, em relação a gente querendo tirar proveito da gente que vem do local de origem. Isso não é só sobre o povo indígena, isso é do Brasil. A gente carrega isso, né, Hugo? A gente vai para o Rio de Janeiro, você vê uma coisa exploratória de tudo, de corpo, de sexo, de tudo, de dinheiro. Em São Paulo você é sugado, como você falou, consumo do capitalismo. Mas, Hugo, eu acho que eu falo isso, que é um universo que a gente está entrando. E graças ao festival de cinema que a gente teve, o Festival de Cinema Indígena, e você com as suas obras, Xixiá, as Mulheres do Funiô, que eu não tive a oportunidade de ver, porque no outro dia, quando eu fui ver, já estava bloqueado. Eu queria que você, eu estou fazendo essas perguntas um pouco mais incisivas, no sentido porque talvez as pessoas queriam conhecer mais, mas como você falou, o índio é contemporâneo hoje, né? O indígena contemporâneo é diferente. E não que descaracteriza ele em relação à tecnologia. Eu falo no sentido do quando você falou do capitalismo, porque eu sei que o indígena resiste ao capitalismo. E o audiovisual, ele é capitalista. Você ganhou dinheiro em relação ao capitalismo, você foi premiado no FECI, do Instituto Alog. É isso que eu estou falando, ele é muito em torno do dinheiro, você não acha? Ou não? Não, assim, tem essa visão mesmo, com certeza. Porque até para você fazer hoje cinema no Brasil, você tem que ter uma estrutura, né? Uma estrutura. Até porque a gente traz aqui essa questão que a falta de incentivo também, né? As próprias brasileiras não têm esse total incentivo. Aí a gente parte para a questão do audiovisual indígena, como você disse, tem que ter essa questão. Claro, a gente pode focar nessa questão do recurso, mas nem sempre a gente tem recurso, né, para fazer nossas produções.
As nossas produções nascem dessa garra, dessa luta, entendeu? Porque, exemplo, todo filme que a gente tem aí do Coletivo Fundo de Cinema, muitos, né, a maioria não foi financiado por nenhuma empresa. Mas vem cá, mas calma aí que eu preciso entrar nessa. Mas o Hugo tem muitas leis de incentivo. Você não participa de nenhuma lei de incentivo? A gente já participou da Lei Aldir Blanc, que a gente fez Telecá, Fale Comigo, né? Ganhou esse prêmio, a gente se equipa. Ah, sim, né? claro, Vai se equipar. entendi. Porque fazer cinema, isso é caro. As câmeras, muito caro. Gravadores, né, são muito caros. Digamos, refletores. A gente se equipa, porque nem sempre a gente ganha incentivo. A gente ganha justamente essa questão política do audiovisual indígena. Não existe uma política favorável para incentivar os povos originários. A gente vem nessa, digamos, essa guerrilha, essa luta para a gente poder conquistar nosso espaço. Mas esse espaço é um espaço que dá voz a gente, que cria e dá mais visibilidade a nossos povos. É justamente, eu estou falando de modo geral, né? Porque o nosso cinema indígena, no meu caso, né, a gente procura que ele saia de dentro para fora da comunidade. Ou seja, a comunidade pode ter, a gente pode compartilhar com a comunidade e outras pessoas de fora podem também conhecer, entender da realidade do povo funiô. É justamente isso onde cai essa questão do recurso. É muito bom você fazer uma produção cinematográfica com um recurso, né? Vai brilhantar tecnicamente, né? Essa questão da sua produção, mas nem sempre a gente... Você participou do FECI, em muitas produções tinha algo tecnicamente falando que não existia, mas por conta justamente do recurso que muitos povos não têm. A gente faz isso justamente, como eu digo, o audiovisual, o cinema indígena, ele é uma ferramenta de fortalecimento das nossas identidades. Ele fortalece, justamente, porque isso vai ficar por gerações, né? É um trabalho de formiguinha, né, em outras palavras, mas ele vai ficar acessível para meus netos, o neto do meu primo, do meu tio. E aí, por quê? Justamente essa questão. É bom, ele é uma questão de recurso, é muito bom, mas a gente também não leva para esse lado. Né? Não é, Bruno, não querendo ser bom. Isso, mas a questão porque não é romantizar uma vida que o dinheiro ele tem a sua função, é o que move o mundo, né, Hugo? E não vamos romantizar porque, como você falou, é um outro seio. Você é um indígena contemporâneo, onde não é mais a realidade, bom, que a gente vai entrar logo mais adiante. Mas, Hugo, só para... Você não acha que essa falta de incentivo, você recebeu muito prestígio no FECI? O seu povo foi aclamado, eu posso até dizer que foi muito mais do que o dos outros curta-metragens que teve no dia. E no contexto, prova disso que vocês ganharam. Você não acha que isso, de algum modo, esse reconhecimento não já está chegando? Esse daí é outro lado da história. Como assim? Nossas produções não são produções hollywoodianas. Certo? Mas a gente, quando eu digo o outro lado da história, porque a gente está colhendo os frutos nesse sentido de nossa produção, porque o audiovisual ele tem essa tarefa de expandir, né, de dar conhecimento ao que não era conhecido, justamente, né? Aí a gente fala muito dentro dessa temática da questão da fama, da questão de reconhecimento. É muito bom a gente ser em outro estado, Brasília. O que Brasília tem conexão com o Nordeste nesse sentido? Nada, vocês foram aclamados aqui. E foi muito bom, né, essa visibilidade que o FECI, né, o primeiro festival indígena, para a gente poder, que isso venha incentivar justamente outros realizadores indígenas, né? É esse meu pensamento, né? E a gente formar outros coletivos. E você está no meio. Total.